O terceiro tópico dessa nossa lista é a impermeabilização. Muitos podem falar, nossa, Vitor, mas a impermeabilização ela é na laje, por que devemos nos preocupar com a impermeabilização agora, logo depois das instalações de infra de hidráulica e elétrica? Muito simples. Quantas casas, com reformas, claro, quantas casas chegamos após a construção e encontramos a casa com o rodapé totalmente estourado, totalmente empipocado? Isso acontece por conta da umidade ascendente do solo, passando pela viga baldrame ou pela estrutura da parede e sobressaindo no pé de parede, no rodapé. Então, trata-se de uma infiltração que não foi feito a impermeabilização do elemento estrutural do bloco, né, de fundação, da viga baldrame. Sem essa impermeabilização acontece essa patologia nos pés de parede. Por que é tão importante fazer essa impermeabilização? Isso vai evitar a entrada de mofo, bolor, até mesmo o desgaste da tinta precoce, até mesmo a perda do rodapé. Então essa parte de impermeabilização ela é muito importante ter essa visão clara que devemos aplicá-la tanto na base quanto na parte superior. Sim, na laje também é necessário que seja feita a impermeabilização. Por isso devemos ficar atentos aos diversos tipos de materiais e cada utilização que se tem. Por exemplo, não podemos aplicar um impermeabilizante cimentício com base cimentícia, né, como muitos conhecem. Alguns exemplos seriam o Via Plus, seria o Vedatop, ou até mesmo o Baltec, né? Esse tipo de impermeabilizante cimentício, ele tem uma outra função. Ele funciona muito mais para pressões negativas e em locais onde terá uma cobertura sobre ele. Ele não aguenta, por exemplo, que seja aplicado numa laje de cobertura. Então, no caso de uma parede onde teremos o reboco, onde teremos a camada de massa corrida, onde teremos a camada de tinta, esse tipo de impermeabilizante cimentício, ele é perfeito, né? Ele serve como até uma ponte de aderência para o reboco e as demais camadas sucessivas. Na fundação, poderia aplicar também a base cimentícia? Poderia, mas se torna muito melhor e mais barato o impermeabilizante de base betuminosa, como o Vedapren ou como o Neutrol, uma tinta impermeabilizante de base betuminosa, aquela tinta preta, sabe? Como se fosse um piche. Torna a proteção no elemento de concreto muito mais aderida, muito melhor do que a base cimentícia, que acaba tendo uma certa porosidade. Para lajes, devemos nos atentar se a laje, né, ela vai ter passeio, né, se vai ser uma laje de acesso usual, ou se não vai ser uma laje de acesso, vai ser uma laje apenas abaixo de um telhado. Por quê? Impermeabilizantes com manta líquida, por exemplo, torna-se muito vantajoso para uma laje desse tipo. Ela determina aqui um caimento mínimo de 2% para uma laje e a aplicação dessa impermeabilização com manta líquida garante uma estanqueidade muito boa. Depois pode ser feito a instalação do telhado. Já no caso de piscinas ou de lajes expostas, a utilização de manta asfáltica torna-se muito melhor por sua resistência. Então, no quesito de impermeabilização, quanto mais ficarmos atentos à marca, modelo, tipo de utilização do local que será impermeabilizado e as orientações do impermeabilizante para cada área de aplicação, garantimos uma boa qualidade da nossa execução.